Esse Josimar é Josimar. Irmãos, é com alegria que a gente chega na casa de Deus, nesse templo consagrado ao Senhor, para poder adorá-lo, prestar a Ele o nosso culto, a nossa gratidão. E nesta manhã, dando continuidade à série em Lucas, eu gostaria de convidá-los a que vocês abrissem comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6. A última vez que nós pregamos em Lucas, demos uma interrupção aqui da série, foi em dezembro. Depois saímos de férias e voltamos e estamos retornando agora ao Evangelho de Lucas. Capítulo 6, versos de 1 a 11. Vamos atentar para o que diz a palavra de Deus neste texto. Diz assim, o texto que é intitulado pela Sociedade Bíblica que traduziu o texto: Jesus é Senhor do Sábado. E esse é o tema que o texto nos traz do verso 1 ao verso 11. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava atrofiada ou ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele levantou-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, o nosso coração é muito agradecido ao Senhor, porque fomos achados pela Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Porque o Teu Espírito nos atraiu à cruz do nosso amado Redentor. Porque nos abriu o entendimento para compreendermos a nossa condição de pecadores, debaixo da santa justiça do Senhor. Mas também nos apontou a graça, nos fez ver o Teu amor, que deu a vida do Teu Filho naquela cruz por nós em nosso lugar. Nós amamos ao Senhor, nós nos colocamos na Tua presença para que o Senhor possa colocar o nosso coração ao Teu dispor e ao Teu serviço em resposta a esse amor maravilhoso. Nós cremos que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Nós cremos na suficiência da obra do Teu Espírito, que nos regenerou. Nós cremos, ó Senhor Deus, que nascemos de novo e somos novas criaturas, que em nós habita o Teu Espírito e que nos conduz a uma vida a cada dia parecida com a vida de Jesus.
Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, nesse lugar, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida na Tua presença. Agradecemos porque podemos cantar louvores ao Senhor e prestar a Ti um culto que é devido ao Teu nome, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de confessar os nossos pecados e culpas, de reconhecermos a nossa inadequação diante de um Deus Santo, mas sermos perdoados, temos à nossa disposição o sangue do Teu Filho amado, que é suficiente para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados e culpas. Te louvamos e agradecemos pelo privilégio que temos de dedicar ao Senhor e consagrar ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado para viver a vida. Podemos entregar ao Senhor com coração voluntário, alegre e cheio de prazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um grande privilégio, Senhor Deus, reconhecer que tudo o que temos provém da Tua bondade. E nesse momento agora, Senhor Deus, nos deparamos com a Tua palavra e solicitamos encarecidamente que o Teu Espírito ministre graça aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, Senhor Deus. Transforme as nossas vidas. Converta os nossos conceitos à Tua palavra. Abre os nossos olhos para contemplarmos a beleza da Tua santa lei, Senhor. E nos faz sair daqui para vivermos aquilo que temos aprendido da parte do Senhor. Abençoa o Teu povo aqui nesse momento agora. E passa por cima das nossas inaptidões e limitações para fazer grande o Teu nome, através da exposição da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos em oração, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Amém. Amados, Jesus é Senhor do sábado. Um dos grupos que mais se opuseram a Ele e a Jesus foi o dos fariseus. Eles eram os religiosos mais rigorosos no cumprimento da lei de Deus, a Torá, os 5 livros daquilo que nós conhecemos como Pentateuco. O Pentateuco são as leis que Deus estabeleceu para que o seu povo, o povo da aliança, pudesse viver de uma forma diferente dos outros povos e viver de uma forma que agradasse a Deus. Ali estão todos os direcionamentos que Deus deu ao seu povo para viverem uma vida santa. E os religiosos fariseus foi um grupo que, num determinado momento da vida da nação de Israel, trouxe o povo de volta à palavra de Deus. Antes da vinda de Cristo, no século anterior à sua manifestação, a religião de Israel estava em baixa. O povo havia, por 400 anos, experimentado um silêncio absoluto de Deus em revelar a sua vontade ao seu povo, desde o último grande profeta Malaquias. O povo não ouvia a voz de Deus através dos profetas. E por causa disso, o povo esfriou no seu culto, na sua devoção e na sua vida para com Deus da aliança. É nesse período interbíblico que se levanta um movimento no meio do povo de Israel que estabelece a seita dos fariseus. A princípio, eles trouxeram um avivamento. A princípio, eles trouxeram o povo de volta à palavra de Deus. Enfatizaram a centralidade da Escritura. Resgataram o lugar da palavra de Deus, da Taná, dos textos do Antigo Testamento, a Torá, o Nevim e o Ketuvim, a nação de Israel. E eles se tornaram especialistas na exposição, no ensino e na interpretação da palavra de Deus. Mas, à época de Jesus, o vigor dos fariseus já estavam em baixa. E eram agora um grupo religioso que se tornou legalista ou letrista
e se preocupava apenas com as interpretações que eles deram da lei, e Jesus os acusa de terem perdido o sentido e o significado do que a lei queria para o coração dos homens. Então, esse era um grupo zeloso, sim. Foi um grupo levantado por Deus e usado por Deus para trazer a nação de volta à palavra dele, mas que vivia num momento de baixa e num momento que só se preocupava com a aparência exterior, com a casca, e se esqueceram do conteúdo do que a palavra de Deus queria do homem. A fonte principal da controvérsia entre Jesus e os fariseus era sobre a correta observância do Shabá, ou sábado, ou dia de descanso. E deixe-me aqui usar essa expressão hebraica, porque quando nós falamos de sábado, no nosso contexto hoje, também perdemos um pouco daquilo que significa esse dia, dia de descanso. Os fariseus restringiram esse dia à observância de várias regulamentações proibitivas, com o objetivo de evitar a possibilidade de profanar o dia que o Senhor separou para ele. Os embates de Jesus com os religiosos fariseus estavam no campo da correta interpretação da lei, da Torá. Seu real sentido e sua aplicação no cotidiano da vida humana. Era aí que estavam as controvérsias. O Sermão do Monte é exatamente a reinterpretação ou a interpretação correta do que a lei de Deus dizia. Jesus reúne os seus discípulos, aqueles que lhe seguiam, e passa um tempo trazendo a eles, ou eu chamo assim de desintoxicando os seus discípulos da religiosidade farisaica a respeito da lei. Pareciam zelosos, sim, mas a essa altura eles estavam apenas limitando a aplicabilidade da lei. Jesus corrige isso de várias formas. Corrige quase todos os mandamentos da lei moral de Deus ali no Sermão do Monte, dizendo que eles pareciam zelosos, mas eles limitavam a questão externa da lei, quando a lei estava tratando o coração do homem. A exemplo do mandamento de não matarás. Eles ensinaram a vocês que matar é tirar a vida de alguém. Eu, porém, vos digo que quando Deus entregou o mandamento, o que Deus queria que a gente tratasse a alma e o coração. Porque eu posso não matar, não tirar a vida de alguém, fisicamente ou externamente, mas posso matá-lo no meu coração. Por um insulto, ou por uma indiferença. E se eu fiz isso, eu já caí no mandamento diante de Deus. Também o 7º mandamento, que eles restringiram apenas a um ato de infidelidade conjugal. Quando o que Deus abrange no 7º mandamento é toda a minha conduta, as minhas atitudes e os meus comportamentos no que tange a minha sexualidade. Se mesmo não sendo infiel na prática à minha esposa, mas se eu olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já quebrei o mandamento. Já me tornei culpado diante de Deus. Então, enquanto os fariseus eram rigorosos na aparência, eles estavam, na verdade, limitando a aplicabilidade do mandamento a uma questão externa, quando Deus quer tratar o coração do homem. Porque é no coração do homem que estão as fontes da vida. É do coração do homem que saem essas coisas. Não foi diferente em relação ao 4º mandamento. Eles restringiram o mandamento a apenas observações proibitivas para evitar de profaná-lo. E o Senhor Jesus diz: vocês erram por não conhecerem a Escritura. Na história do cristianismo, encontramos o surgimento de uma seita, ou uma denominação cristã,
que tem como razão de existência a questão do sábado. São denominados de sabatistas, porque afirmam que toda a cristandade, ao guardar o domingo e não o sábado, quebram o mandamento moral da lei de Deus. E exatamente esse, para mim, é um ponto importante que Jesus está tocando aqui. Hoje em dia, também podemos observar determinados grupos dentro das igrejas evangélicas ou protestantes, que, zelando pela observação do quarto mandamento, tendem a cair na mesma armadilha da época de Jesus. Por outro lado, outros cristãos, ou outras denominações cristãs, interpretando mal o ensino de Jesus, têm tornado o dia de descanso, o Shabá, um dia comum, como outro qualquer. Assim quebrando o mandamento da lei moral de Deus, que é absoluta, e negando a singularidade desse dia, porque é um dia singular, mesmo antes da entrega da lei moral de Deus. É um dos mandamentos que aparecem ou que se expressam na criação, antes que houvesse a lei escrita de Deus. Por isso, esse é um texto muito importante para nós e para a igreja de nossos dias. O que podemos aprender com esse texto? Que lições o Senhor quer nos ensinar? Com que objetivo o Espírito de nosso Deus inspirou o autor sagrado a registrar esse episódio na vida de Jesus? Até aqui temos visto a narrativa da anunciação e do nascimento do Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias prometido, sua apresentação pública no batismo, o testemunho do Pai, seu revestimento pelo Espírito Santo, a tentação no deserto e o prenúncio de sua vitória sobre Satanás. Temos visto até aqui em Lucas esses dados importantes, e a partir daquela tentação no deserto, do enfrentamento de Jesus às tentações de Satanás, que tem por objetivo prenunciar a igreja e aqueles dias que Jesus veio para vencer Satanás. E como venceu na tentação, ele vencerá na sua obra na cruz do Calvário. A partir daquele momento, de Lucas 4, vimos várias demonstrações do senhorio de Cristo sobre enfermidades, sobre a natureza, sobre a criação. Ele está dando as suas credenciais, mostrando que ele tem poder sobre as doenças, tem poder sobre a natureza, tem poder sobre a criação, isso através da cura de um paralítico, de um cego, da pesca maravilhosa, ele vem demonstrando o seu senhorio. E agora, no capítulo 6, vemos a ênfase de que ele é Senhor da lei, que ele é Senhor sobre a lei, que ele não está debaixo, ou que a lei, que ele não está submisso à lei, mas que a lei aponta para ele, que todo o Antigo Testamento traz seu clímax na pessoa do Messias, na encarnação do Messias de Deus, do cumprimento da promessa de Deus. Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Esse é o questionamento dos fariseus aos discípulos de Jesus. O texto nos diz que Jesus passava pelas searas num sábado. Os seus discípulos, com fome, colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos
E isso era uma ordem dada por Deus na Torá, de que o homem deveria plantar e colher, e agora eles estão dizendo que Jesus e seus discípulos estavam trabalhando no sábado, quando a lei determina que esse dia foi estabelecido por Deus para descanso do homem, que cessariam e parariam toda a obra. E os discípulos de Jesus estavam então trabalhando e quebrando o sábado. Essa é a interpretação quando eles perguntam por que fazeis o que não é lícito aos sábados. E levanta-se uma questão aqui para a gente: o que é lícito fazer no dia do Senhor, no dia de descanso? Essa é uma polêmica que se tem levantado nos nossos dias. O que é o Shabá? O que é o dia de descanso? Eu gostaria de que vocês abrissem comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, para a gente perceber que esse dia foi estabelecido por Deus na criação para ser um dia singular e um dia diferente, um dia santificado. O verso 1 do capítulo 2 de Gênesis diz que: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A primeira coisa que nós temos que entender na nossa vida, para compreendermos o que está em jogo nesse episódio do texto de Lucas capítulo 6, é que o dia de descanso, assim dito, ele foi estabelecido por Deus como um dia singular, desde a criação. Deus havia criado todas as coisas, e a cada dia que ele concluía uma parte de sua criação, ele afirmava que Deus parou, viu o que fez e era bom. E todos os dias essa frase é repetida. Quando Deus termina a criação, que fez em 6 dias, no 7º dia, ele para contemplar o que fez. E Deus se alegra naquilo que ele havia feito. E ele então, nessa alegria, ele separa esse dia como dia especial, como dia exclusivo, como dia singular. E isso é tão marcante, é tão verdade, que ele estabelece na lei de Deus esse dia para ser observado por todo ser humano. E vejam, isso aqui não é uma obediência ou não é um mandamento apenas para judeus e apenas para cristãos. Esse aqui é um mandamento que Deus estabeleceu para a humanidade como toda a sua lei. Todo ser humano será julgado pela lei moral de Deus, resumida ou sintetizada nos 10 mandamentos. Ela abrange todos os aspectos da vida humana. E o que Deus está dizendo na primeira tábua da lei, estabelecendo com o homem como o homem deveria se relacionar com Deus. Só há um único Deus verdadeiro, e esse deve ser adorado pelo homem. O homem deve reconhecer que a sua vida depende desse Deus que lhe criou e desse Deus que lhe mantém. E esse Deus é digno de receber a honra, o louvor e a adoração do homem. Por isso, não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. O segundo, não adorarás a esse Deus de outra forma que não em espírito, por causa da tendência do coração do homem de imaginar a divindade e esculpir a divindade para que ele adore a coisa em lugar do Criador. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é o terceiro mandamento. Não tratarás com Deus de forma leviana. Você precisa reconhecer quem Ele é e temê-lo, e ter compromisso de vida com Ele. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Deus ensina quem Ele é, como devemos adorar, que atitude de coração para com Ele em adoração, e Deus manifesta ao homem um dia em que o homem separaria para manter culto e adoração a Ele exclusivamente. E essa é a razão do quarto mandamento. Você vai trabalhar 6 dias na sua vida e fazer toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor. Você vai dedicar esse dia a Deus, e não ao seu trabalho, e não às suas atividades, e não a você. Esse é um dia dedicado ao Senhor. Esse é um dia que você pare toda a sua produção, todo o seu trabalho, toda a sua obra, para contemplar em comunhão com Deus o que Deus tem te dado em sua misericórdia. Eu acredito que nós precisamos resgatar o significado desse dia. Eu acredito que nós precisamos ensinar os nossos filhos como manda Deus na lei, que o dia do Senhor é um dia especial e que nós deveríamos estimular o coração dos nossos filhos e das nossas famílias a viver a semana na expectativa desse dia, para adorarmos a Deus e cultuarmos a Deus e nos reunirmos com a igreja de Deus e louvar a Deus e agradecer a Deus e colocar diante de Deus as nossas vidas e as nossas próprias pecaminosidades. É um dia singular, é o dia do Senhor, é o dia de descanso, é o dia que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas condenações e as nossas culpas e levou sobre si na cruz os nossos pecados. E venceu a morte, ressurgindo dos mortos e nos dando a esperança da vida eterna. Para isso apontava o quarto mandamento. E Jesus faz uma declaração interessante aqui, ao final de tudo isso. Ele diz: o mandamento o mandamento foi criado para apontar o que o homem, o Filho de Deus, ia fazer. Ele é Senhor do sábado, e não ele é sujeito ao sábado. O que é lícito fazer nesse dia? O que é esse dia? Esse dia é um dia santo que Deus separou para o seu inteiro agrado. Esse dia é tão singular e especial que Deus o incluiu na lei moral dele, dizendo que o homem deveria observá-lo. Não é um mandamento relativo, não é um mandamento que pode ser descartado. O quarto mandamento continua para ser observado por todos nós. O profeta Isaías regulamenta a nação de Israel, dizendo que, no capítulo 58, no verso 13, que esse é um dia onde eu deveria parar toda a minha obra, esse é um dia onde eu deveria consagrar exclusivamente a Deus, onde o meu coração deveria estar somente no Senhor, descansando, contemplando, adorando, agradecendo, como eu não posso fazer de forma exclusiva nos outros demais dias da semana. Toda a minha vida, evidentemente, tem que ser santa. Todos os meus dias têm que ser consagrados a Deus. Mas nos meus dias, Deus mesmo determinou que pelo trabalho eu tenha a dignidade de produzir ou de retirar aquilo que é para a minha sobrevivência. E por causa das minhas atividades, por causa do meu trabalho, por causa das demandas que a vida impõe, mesmo por causa da queda, eu não posso ter comunhão exclusiva com Deus por causa de tantas essas atividades. E vocês sabem muito bem o que é isso. Mas naquele dia que o Senhor parou para contemplar a sua obra e a sua criação, que Ele separou esse dia, que Ele santificou esse dia, que Ele tornou esse dia especial, eu também deveria observar isso para ter comunhão exclusiva com o meu Deus. Para me reunir com o seu povo e cultuá-lo, para reunir com a minha família e cultuá-lo, para ter um dia separado meu exclusivamente com Deus, para contemplá-lo, para ler a sua palavra, para estudar de forma mais intensa, para ter Deus em comunhão com mais intensidade nesse dia. É isso que esse dia aponta e significa, para adorar e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por mim na cruz. Os fariseus se preocupavam entre duas questões que Jesus coloca diante deles, ou que eles colocam diante de Jesus. O que fazer no dia de descanso? Fazer o bem ou fazer nada?
Porque vejam que o questionamento deles era exatamente esse. Esse era o caminho deles. Eles observaram Jesus, e no texto paralelo de Mateus, diz que foi o mesmo sábado, não um outro sábado, que Jesus, depois daquela primeira embate com eles acerca do que é lícito fazer nesse dia, por causa dos seus discípulos que colheram as espigas e comeram porque estavam com fome, e eles disseram: vocês estão fazendo alguma coisa no sábado, e isso não é lícito. E Jesus diz: eles estavam com fome, e é lícito fazer o bem no sábado. E o que está em jogo aqui é fazer o bem ou não fazer nada. Jesus transpõe a discussão desse contexto para impor a eles uma outra questão. O que é lícito fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? E aí acontece, de fato, essa situação em que Jesus vai ou chega na sinagoga. A ideia é que ele estava passando pelas searas, se dirigindo para cultuar a Deus numa sinagoga. E enquanto estavam se dirigindo, os seus discípulos com fome pegaram algumas espigas para comer. E ao chegar na sinagoga, são questionados por que fizeram isso. Eu acho que o texto não está dizendo que os fariseus estavam acompanhando Jesus com seus discípulos e observaram que eles estavam entrando nas searas para pegar algumas espigas e comerem. Eu acho que quando eles chegaram na sinagoga, eles chegaram comendo espigas. E eles concluíram que eles então fizeram isso. E disseram: não é lícito isso no sábado. Vocês trabalharam. E Jesus faz dois questionamentos com eles. Primeiro é dizer a eles que vocês não conhecem então o que está na lei. Vocês não conhecem o que Davi fez. Davi fez uma coisa que aparentemente não lhe era lícito fazer, que foi entrar no templo na época de Abiatar e comer os pães que eram consagrados e dedicados tão somente aos sacerdotes do templo. Mas Davi vinha de batalha com seus homens, e estavam famintos, e precisavam se alimentar. E tem então a autorização para comerem do pão da proposição, que era consagrado aos sacerdotes. Ora, vocês não conhecem isso? Disse Jesus. Eis aqui quem é maior que o templo, afirma Jesus. Se Davi, por causa de uma necessidade física e humana, teve autorização para comer os pães que não era lícito a eles comer, é porque isso aponta para o fato de que Deus quer o bem do homem. Jesus questiona isso, que se encontra registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, no verso 3 ao verso 6, e também Jesus traz uma realidade do Novo Testamento. Ao chegar então na sinagoga, encontra um homem que estava adorando a Deus, mas que tinha uma mão atrofiada. E Jesus chama esse homem e coloca esse homem no centro, no meio, para que todos observassem isso. E lhe faz uma pergunta aos que estavam lhe criticando e criticando seus discípulos, trazendo a discussão exatamente para onde o sábado apontava. O que é lícito fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Temos aqui uma pessoa com necessidade. O que é que vocês preferem fazer? Fazer o bem a essa pessoa ou não fazer nada? E Jesus disse que não fazer nada a uma pessoa que tem necessidade seria fazer o mal. Mateus capítulo 12, que é o texto paralelo a esse texto, no verso 9 ao verso 14, Jesus também traz outra colocação para os seus questionadores. Diz o capítulo 12 de Mateus, no verso 9, que tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, ressequidas.
E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Curar seria fazer alguma atividade. Curar seria fazer algum trabalho. Ao que eles respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? E Jesus fala de alguma coisa que era bem provável que já havia acontecido e acontecia, como coisa corriqueira. Quem de vós que está tentando me acusar se eu fizer um bem a uma pessoa que necessita, e que vocês não fazem isso com as próprias coisas de vocês? E aí ele questiona: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus não está proibindo que eles, num sábado, caso aconteça uma situação de emergência, de uma de suas ovelhas caírem num buraco, numa cova, eles não vão, por causa do sábado, deixar o animal morrer, porque isso não seria justo ou bom. É lícito vocês tirarem a ovelha da cova. É lícito vocês fazerem esforço para isso, porque vocês estão fazendo o bem. Mas agora vocês estão tentando me provar, buscando motivo para me acusar, se eu curar alguém. O que vale mais, uma ovelha ou um ser humano, criado à imagem de Deus? E aí Jesus então conclui e os desafia. Então é lícito fazer bem no dia do Senhor, no dia de descanso. A discussão, disse Jesus, não é entre fazer o bem ou não fazer nada. A discussão é entre fazer o bem ou fazer o mal. E não fazer aquilo que eu sei que é bom seria fazer o mal. Então disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. E por isso ele se retira dali, e os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Não porque ele quebrou o sábado, mas porque ele expôs a incoerência daqueles homens que usavam a lei para o mal. São esses dois exemplos que o Senhor aqui coloca diante daqueles homens, um do Antigo Testamento, de Davi, numa necessidade de se alimentar, tem a autorização do sumo sacerdote para entrar no templo e comer os pães da proposição, os pães que eram consagrados tão somente a quem trabalhava na casa do Senhor. E mais ele diz que todos os dias, ou todos os sábados, os sacerdotes, se for esse o raciocínio deles, quebram o sábado, porque trabalham no sábado. Se for assim, todos os pastores quebram o dia do Senhor, porque pregam no dia do Senhor, porque se colocam na tensão de trazer e entregar a palavra de Deus ao seu povo. A questão do dia do Senhor tem por objetivo fazer o bem e não fazer nada. A conclusão que Jesus chega é que Jesus é maior do que o templo. Jesus é Senhor do sábado. O sábado foi instituído por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Uma das maiores questões levantadas pelos sabatistas dos nossos dias, em acusação à igreja cristã, protestante, reformada, evangélica, é dizer que eles quebraram esse mandamento quando trocaram o dia de sábado ou o dia sétimo pelo domingo, pelo primeiro dia da semana. E é interessante como percebe-se então a restrição do que o mandamento apontava. Porque nenhum dos 10 mandamentos é restrito a uma única coisa. Ao contrário, nós aprendemos pelos nossos próprios símbolos de fé
que cada um dos mandamentos diz respeito a áreas da nossa vida. Que os 10 mandamentos não é restritivo, mas eles são amplos e abordam toda a dimensão da vida humana. Que quando o 5º mandamento, por exemplo, diz que eu devo honrar pai e mãe, ele não está tratando apenas de uma relação familiar. Ele está tratando do princípio de que Deus, para organizar a sociedade humana, estabeleceu autoridades que ele mesmo constituiu. E que todo ser humano está debaixo de alguma autoridade. Que não há ninguém que tenha autoridade absoluta. Que a autoridade absoluta só tem Deus. Ele sim não presta contas a ninguém, mas todos os outros seres criados têm que prestar contas a alguém. E ele então estabelece o princípio de que todo ser humano está debaixo de autoridade. E se ele aprender na família, que é a sua célula mais original, aprender a honrar e respeitar a autoridade dos seus pais, ele não terá problema na sua relação social com nenhum tipo de autoridade. Porque Deus institui pai e mãe para educar e disciplinar os filhos a serem cidadãos e a saberem respeitar o princípio que Deus estabeleceu. É nesse intuito que o apóstolo Paulo intervém, ensinando aos romanos que mesmo uma autoridade ímpia como Nero, que estava promovendo uma perseguição contra os cristãos, injustamente ou por motivo nenhum, não lhes dá o direito de se insurgirem contra o princípio de autoridade, porque foi Deus quem estabeleceu o princípio. E Nero, sim, dará contas a Deus pelo bem ou pelo mal que fez, com o princípio de autoridade estabelecida por Deus. Capítulo 13, aos Romanos, é essa a intenção de Paulo. Como eu falei, o mandamento de não matarás ou não tirarás a vida de ninguém diz respeito à dignidade da vida humana, que ninguém tem o direito de fazer vingança com as próprias mãos, que Deus estabeleceu autoridades para julgar o homem. E a autoridade instituída por Deus tem até poder da espada sobre o malfeitor, mas não cabe a mim, como ser humano, usar de vingança com as minhas próprias mãos. Todos os mandamentos, o 7º mandamento diz respeito a como eu lido com essa coisa maravilhosa que Deus criou e estabeleceu na raça humana, que é a minha intimidade sexual. Como eu lido com esses impulsos? Em que direção eu deixo eles seguirem? Em direção à obediência aos princípios que Deus estabeleceu na palavra? Ou aquilo que a minha humanidade caída pede que o mundo estabelece como padrão? Em qualquer área da vida, por pensamento, por atitude, por palavras, eu posso quebrar mandamento. O 7º mandamento diz respeito à santidade do casamento, onde é o meio lícito que o homem tem para usufruir da sua sexualidade. Então, é o ponto máximo que Deus estabelece, mas não está exclusivamente ou restritivamente ligado à infidelidade conjugal. Mas como eu lido com a minha sexualidade, porque se eu não lidar bem com ela enquanto sou solteiro, não vou conseguir lidar enquanto for casado. Esse é o sentido da lei. E esse também é o sentido do 4º mandamento. Haverá um dia em que Deus tirará de sobre os ombros da humanidade o fardo que o pecado trouxe, a condenação. Haverá um dia que Deus aliviará a culpa da humanidade, trazendo descanso ao homem. E esse dia foi cumprido no cumprimento da vinda do Messias. Ele veio e ele deu a sua vida, pagou com sua vida o preço que nos alivia da condenação. E não somente isso, ele levantou-se da morte ao primeiro dia da semana, estabelecendo o sentido do dia de descanso, o dia da nova criação, o dia da libertação e da salvação do ser humano. Por isso os cristãos do Novo Testamento começaram então e entenderam então que o sábado do mandamento apontava para o dia da vitória do Cordeiro,
Jesus venceu a morte. Ele é a nossa salvação. Ele trouxe o descanso para as nossas almas. Então a vitória do Cordeiro, o dia do Cordeiro, é o dia de descanso. E o quarto mandamento apontava para esse dia. E quando qualquer movimento ou qualquer grupo restringe o mandamento, perdendo o sentido dele, para pensar somente no dia da semana, ele perdeu o sentido. E é exatamente isso que os fariseus fizeram. E é exatamente essa interpretação que muitos nos nossos dias têm feito. Por outro lado, grupos que reagem ao legalismo do sabatismo, ou ao legalismo dos movimentos protestantes, que querem tornar esse dia tão parecido como aquilo que os fariseus queriam, reagem a isso dizendo que não há dia especial, todo dia é dia santo e todo dia eu devia viver para Deus. Isso também é outro erro, porque eu estou relativizando o mandamento que é absoluto. Eu deveria sim entender que o Senhor estabeleceu o dia do Senhor, ou o domingo, não é? Tendo origem na sua expressão latina, que significa exatamente isso, dia do Senhor. É o dia de Cristo, é o dia do Cordeiro, é o dia que Ele venceu a morte, é o dia que Ele aliviou os meus pecados e culpa, é o dia que Ele trouxe a esperança da vida eterna, é o dia da ressurreição. E todos os domingos, quando nós nos reunimos para adorar a Deus nesse dia santo, nós estamos pré-anunciando o dia da vitória de Cristo quando Ele virá de forma definitiva. E, de fato, habitaremos agora no descanso do Senhor. E não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pecado, não haverá mais luta. Os domingos, meus queridos, deveríamos resgatar esse sentido dele. Deveríamos viver a semana de segunda a sábado, de fato, como dias difíceis. Dias de trabalho, quando não é mais prazeroso e muitas vezes é pesaroso. Dias de crise, dias de problemas, dias de dificuldades em momentos hostis que nós vivemos em nossa sociedade, esperando o descanso do dia do Senhor. Isso pré-anuncia, isso aponta para o fato de que a nossa esperança não está nessa vida, não está neste mundo. Isso pré-anuncia o fato de que nós deveríamos trazer para as nossas famílias isso. Meus queridos, nós vamos à igreja para adorar a Deus num dia especial, num dia que Jesus venceu a morte. E nós, ao fazermos isso, nós estamos declarando que os dias que passamos na semana, por mais esperançosos que somos diante de Deus, nós enfrentamos as dificuldades de uma natureza caída. Mas o dia do Senhor é um dia especial, é um dia de descanso, onde a gente para o fardo do trabalho, onde a gente para o peso da vida, para se consagrar a Deus e cultuar ao Senhor. Quisera Deus nós acordássemos nesse dia, não vendo esse dia como mais um dia qualquer, porque ele não é mais um dia qualquer. Ele é o dia singular, ele é um dia especial, ele é o dia de Cristo, o dia que o Senhor venceu a morte. E por que eu vou para a igreja? Por que eu me levanto nesse dia com outro sentimento na alma? Porque o meu Senhor venceu a morte por mim. Ele me deu libertação, me deu a salvação. E eu vou à igreja assim, me reunir com o seu povo para buscá-lo, para adorá-lo, para agradecê-lo. E eu deveria imprimir isso no coração dos meus filhos. Imprimir isso no meu próprio coração. E dizer, Senhor, graças te damos, porque Tu és Senhor do sábado, porque Tu és o Senhor do descanso, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor é vitorioso, e eu posso contemplar o que está me esperando na glória nesse dia. Nesse dia eu posso alimentar a minha alma de esperança, de louvores, de adoração ao Senhor, de forma muito singular e especial. Os outros dias eu vivo particularmente, nesse dia eu me junto com os meus irmãos em Cristo, o Teu corpo, para Te buscar e adorar. Que Deus possa nos fazer resgatar esse sentimento. Que Deus possa colocar no nosso coração a alegria da vitória de Cristo sobre a morte. Que esse dia não possa ser um dia qualquer ou comum, porque ele não é. Que a gente possa resgatar a singularidade do dia do Senhor e a santidade desse dia diante de Deus. Que a gente possa viver esse dia para a glória do Senhor, para ter comunhão exclusiva com Ele. Que a gente possa vir aqui à igreja e cultuar, tanto na manhã, aprender da Sua palavra e ter prazer nela, como temos visto aqui feito, estudando
o livro esperançoso de expectativa que Deus nos concede no Apocalipse. Que a gente possa vir à noite aqui para adorar a Deus, para dedicar a Deus as nossas vidas, os nossos dízimos, o esforço do nosso trabalho. Que a gente possa aqui descansar a Deus das nossas culpas e dos nossos pecados, tendo a certeza que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica deles. Que a gente possa vir aqui renovar a nossa esperança de poder viver a nossa vida para a glória e para a honra do Senhor. Que Deus coloque isso nos nossos corações. Que a gente possa entender o que é lícito nesse dia, fazer o bem, adorar a Deus, cultuar ao Senhor, renovar a minha humanidade e misericórdia para com os meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar, derramar sobre nós sua graça e favor. Vamos orar a Deus, meu querido. Eu queria lhe convidar a se colocar diante do Senhor nesse momento agora.